Amém? Volte todo domingo, que para a gente vai ser sempre um prazer muito grande. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre o tema da nossa campanha, protegidos por seu sangue. Vamos todos repetir? Mais uma vez. Esse foi o tema da nossa campanha durante um mês. Eu já falei aqui para vocês no início da reunião. Durante um mês, a igreja esteve aqui reunida, orando. Vamos ajudar aí, amém? Amém, vamos ajudar. Senão vai ficar lá no portão, tá? Que aí não ajuda. Então, queridos, durante um mês, a igreja esteve mobilizada, orando, né? Para que a proteção do sangue de Jesus estivesse sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. E hoje de manhã nós fizemos também um impacto. Nesse impacto a gente saiu por aí, ministrando, convidando várias pessoas para estarem aqui também com a gente nessa noite. E é sobre isso que a gente quer falar. O que é essa campanha Protegidos por Seu Sangue? Então, nós vamos ler a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12 diz assim a palavra do Eterno. Êxodo 12, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. E naquela mesma noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Iavé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Amém? Olha aqui para mim. O Egito, como eu já disse aqui no início do culto, era o império que dominava nessa época. E o povo de Deus, o povo de Israel, a nação que foi escolhida para que o Messias nascesse dessa nação, esse povo estava escravizado aproximadamente 400 anos, um pouco mais que 400 anos, servindo como escravos. E aí Deus levanta Moisés, e Moisés vai lá libertar o meu povo, que o povo de Deus não nasceu para ser escravo, amém? O povo de Deus não nasceu para ser escravo de um sentimento. O povo de Deus não nasceu para ser escravo de um vício. O povo de Deus não nasceu para ser escravo do álcool. O povo de Deus não nasceu para ser escravo. Nós nascemos para ser o quê? Livres, foi o que a gente declarou. Amém? E aí Deus levanta Moisés e Moisés vai lá, para poder libertar o povo. O Egito estava debaixo de maldição. O Egito, a nação do Egito, estava debaixo de maldição. Por que a nação do Egito estava debaixo de maldição? Porque eles estavam fazendo coisas que eram totalmente contrárias à palavra de Deus. Eles estavam fazendo coisas que eram totalmente adversas àquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. Então toda vez que o ser humano começa a viver na contramão de Deus, toda vez que o ser humano começa a fazer aquilo que desagrada a Deus, automaticamente, acreditando ou não, a gente se coloca embaixo de maldição. A gente se coloca embaixo de maldição. E o povo do Egito, a nação do Egito, estava debaixo de maldição, porque estavam fazendo tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. Violência, aproveitamento das pessoas, desigualdade, injustiça, tudo isso estava sendo praticado no Egito. Coisas que são totalmente contrárias aos princípios da palavra de Deus. E aí a nação do Egito estava sob maldição. E aí, por causa da maldição, agora Deus quer tirar o povo, quer libertar o seu povo dessa nação que, sob o domínio de Faraó, está debaixo de maldição. E Deus já tinha enviado 9 pragas. Quantas pragas? 9 pragas. Com certeza você já deve ter visto esse filme. Deus já tinha enviado 9 pragas. Por que Deus enviou essas 9 pragas? Para que o coração de Faraó amolecesse. Porque Faraó tinha um coração duro.
um coração difícil, aquele coração que não se quebra, aquele coração que não cede, aquele coração que não reconhece, aquele coração que não tem temor, que não tem, atenção com as coisas de Deus. Assim era o coração de Faraó, um coração duro, um coração rígido. Não havia nada que tocasse, que amolecesse o coração de Faraó. Foram 9 pragas, até que chegou a vez dessa última praga agora, a 10ª praga. E nessa 10ª praga, seria algo muito forte, que Deus estaria permitindo que fosse feito, para que o coração de Faraó pudesse então amolecer, e que ele pudesse então reconhecer e ceder aquilo que Deus estava querendo que ele fizesse. Faraó não atendia, Faraó não obedecia, Faraó não tinha temor, Faraó não tinha respeito às coisas de Deus. E aí depois de 9 pragas, ele continua com o coração duro, a nação do Egito sofrendo, o povo do Egito sofrendo, né? Os subalternos dele como rei, como Faraó, estavam sofrendo, mas ele mantinha o seu coração endurecido. E agora nessa 10ª praga, algo muito ruim vai acontecer, porque Deus vai permitir a morte de todos os primogênitos, inclusive dos animais. Morreram todos os primogênitos. O que é o primogênito? É o primeiro filho de cada família, o primeiro animal que tinha nascido, das suas crias. Todos os primogênitos iam morrer, por causa da desobediência, por causa do coração duro, porque não queriam respeitar, não queriam temer a Deus, queriam continuar fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, não abriam seu coração, não cediam para que a vontade de Deus fosse feita. E aí o que acontece? Mas o povo de Israel ainda estava no Egito. O povo de Israel não tinha sido liberto ainda. Moisés não tinha tirado. Foi depois dessa 10ª praga que o coração de Faraó cedeu e ele deixou o povo sair. Foi depois da 10ª praga que ele libertou o povo do Egito. Mas 9 pragas ele manteve ali a posição dura. Não cedo, não reconheço, não tenho temor a Deus, não vou fazer o que Deus está pedindo. E aí na 10ª praga, agora, depois dessa 10ª praga, ele vai e libera. Mas só que o povo de Deus ainda estava dentro da nação do Egito. E o povo de Deus precisava de proteção, porque essa praga não era para alcançar o povo de Deus, porque até então o povo de Deus estava, inclinado-se para Deus. O povo de Deus estava voltado para Deus. Então essa praga que Deus ia lançar sobre a nação do Egito não podia chegar na casa dos israelitas, na casa dos hebreus. Eles estavam morando ainda no Egito, como escravos, eles eram escravos lá no Egito. E essa praga seria lançada sobre toda a nação do Egito, mas Deus queria proteger aqueles que eram os seus. Deus queria proteger aqueles que o amavam, aqueles que o adoravam, aqueles que estavam inclinados para Ele, aqueles que estavam desejosos de ver e obedecer ao Senhor. Deus queria assegurar a proteção para eles. Aí Deus dá uma ordem. Vocês vão celebrar a Páscoa pela primeira vez. Foi quando a Páscoa foi celebrada pela primeira vez. Vocês vão pegar um cordeiro. Vocês vão imolar um cordeiro. Imolar significa degolar o cordeiro. Vocês vão degolar o cordeiro. E o sangue que sai desse cordeiro, vocês vão pegar uma esponja, vão encharcar a esponja nesse sangue. E vocês vão marcar os umbrais, os portais da casa de vocês. Pelo lado de fora, vocês vão pegar essa esponja cheia desse sangue. E vocês vão marcar os umbrais. E aí, quando eu permitir, quando eu autorizar que o anjo da morte passe pelo Egito para recolher todos os primogênitos, onde tiver a marca do sangue, onde tiver o sangue marcado do cordeiro, eu já sei que ali mora alguém que me obedece. Eu sei que ali mora alguém que teme ao meu nome, alguém que me respeita, alguém que está com seu coração desejoso de fazer a minha vontade, alguém que me ama, alguém que me reconhece como Deus, alguém que me reconhece como o Criador dos céus e da terra, alguém que me reconhece como o autor do universo. Então, quando eu ver a marca do sangue, eu vou reconhecer, aqui mora alguém que teme a Deus. Quando eu ver a marca do sangue, eu vou reconhecer, aqui mora alguém que tem temor a Deus, alguém que respeita o Senhor, alguém que tem pelo menos o desejo no seu coração de fazer aquilo que agrada a Deus. Porque a grande maioria, a nação do Egito, liderado por Faraó, eles não queriam fazer o que Deus estava pedindo, não queriam reconhecer Deus, não queriam se submeter a Deus. E aí Deus então marca com sangue, porque as portas que estiverem marcadas com sangue, eu sei que ali mora alguém que ama ao Senhor, alguém que teme ao Senhor, alguém que quer respeitar os princípios de Deus. E foi isso que aconteceu nessa noite.
Páscoa significa passar por cima. Páscoa significa o quê? Páscoa é um nome hebraico que significa o quê? Passar por cima. Então, o que Deus falou? Olha, quando o anjo da morte passar e que vê a marca do sangue, ele não entra para trazer a destruição. O anjo da morte não vai entrar, porque qual seria a destruição? O anjo da morte entraria naquela casa e levaria todos os primogênitos. A vida de todos os primogênitos seria ceifada. E aí então, mas quando eu ver a marca do sangue, onde tiver a marca do sangue, o anjo da morte não vai poder entrar. Onde tiver a marca do sangue, ali está a minha proteção. Onde tiver a marca do sangue, o anjo da morte não vai poder entrar para causar nenhum tipo de destruição. E foi isso que aconteceu na noite da Páscoa. O povo de Deus, os hebreus, fizeram o sacrifício do cordeiro, marcaram as portas da sua casa, e naquela noite, como o Senhor tinha dito, o anjo da morte então recebe a permissão de Deus, porque tudo que acontece, acontece pela permissão de Deus. Quando não acontece pela vontade, acontece pelo menos pela permissão. Tem muita coisa que acontece na minha vida e na sua que não é a vontade de Deus, mas que Ele permite que aconteça para a gente aprender algumas coisas. Nem tudo que acontece na minha vida é da vontade de Deus. Nem tudo que acontece na sua vida é da vontade de Deus. Mas Ele permite que muita coisa aconteça para que eu aprenda e para que você aprenda aquilo que é necessário. Aquilo que a gente não quer aprender por bem. Aquilo que a gente não quer aprender, sabe, por amor. Aquilo que a gente não quer fazer por amor. Então muitas das vezes Deus permite que alguma coisa ruim aconteça na nossa vida para que a gente aprenda. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Deus então vai permitir tudo que acontece, quando não é da vontade de Deus, é no mínimo na permissão de Deus. A minha oração, eu oro isso todo dia, para que tudo que aconteça na minha vida seja da vontade de Deus, não da permissão. Porque a permissão, eu sei que muitas das vezes, muitas coisas Deus permite acontecer, mas não é a vontade dEle. E a nossa oração tem que ser que só aconteça na nossa vida aquilo que é a vontade dEle. Porque a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Porque Ele é o autor da vida. Você pode aplaudir o Senhor? E interessante que o povo então obedece. O anjo da morte não entra naquelas casas, mas em todas as casas em que não tinha a marca da proteção, em todas essas casas, né, o anjo entrava e causava a destruição prevista. Então, hoje, quando a gente traz esse tema para a nossa campanha, protegidos por seu sangue, eu quero trazer o significado nos dias de hoje. E a gente vai aqui rapidamente passar algumas questões. A primeira questão que eu quero que você entenda. Quando eu digo assim, estamos numa campanha, depois que eu expliquei para você a história lá do Êxodo, a história lá do povo de Israel, né? E a gente convida você para estar aqui, para uma campanha, um mês de oração, um culto de encerramento, um culto de culminância, onde nós estamos aqui encerrando uma campanha denominada Protegidos por Seu Sangue. Primeira coisa que eu quero que você entenda, protegidos de quê? Pergunta isso para mim. Protegidos de quê? E está aí, ó. De um sistema mundial, preste atenção nisso. De um sistema mundial contaminado pelo pecado. Todos nós vivemos debaixo de um mesmo sistema. Esse sistema que nós vivemos, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, esse mundo que nós estamos é um sistema mundial totalmente contaminado pelo pecado. Deus criou o homem com livre-arbítrio. E no seu livre-arbítrio o homem quis conhecer o pecado. O homem quis conhecer o pecado. Deus não pode revogar o que Ele faz na nossa vida. Ele deu para cada um de nós poder de escolha. Eu falei aqui no início do culto que nem Deus, nem Ele pode tirar de nós o poder de escolha. Aquilo que Ele deu, Ele não tira. Ele deu para cada um de nós o poder de escolha. E aí quando Ele deu esse poder de escolha ao homem, o homem quis conhecer o pecado. Não foi a vontade de Deus que o homem conhecesse o pecado, mas ele quis conhecer o pecado. E depois que o homem quis conhecer o pecado, esse mundo que eu vivo, esse mundo que você vive, ele está contaminado pelo pecado.
O pecado é uma erva daninha. O pecado é um cardo, é um abrolho que contaminou este mundo. Com a contaminação desse mundo, as pessoas, os homens, se tornaram frios, avarentos, egoístas, violentos, mesquinhos, falsos, traidores. Tudo isso foi a contaminação do pecado. Porque a contaminação não contaminou somente a terra, o geográfico, não contaminou somente o ambiente. Hoje nós temos aí problemas no meio ambiente, nos nossos rios, nos nossos mares, nossas montanhas, nossos verdes. O pecado, quando foi introduzido no mundo, além de contaminar a geografia, fez algo muito pior, contaminou as pessoas. As pessoas foram contaminadas. A violência, a ganância, o interesse pessoal, a desigualdade, a violência, tudo isso foi introduzido nas pessoas quando o pecado contaminou o mundo. Então de que a gente precisa de ser protegido? Porque a gente vive nesse sistema. O sistema ficou assim. A culpa é de Deus? Não. Não foi plano de Deus que o mundo ficasse desse jeito. Não foi plano de Deus que a gente saísse da igreja preocupado em ser assaltado. Não foi plano de Deus que você viesse do trabalho, dentro do metrô, e podendo ser assaltado, ser violentado. Não foi plano de Deus que você acordasse de manhã e saísse de casa sem saber se você volta à noite. Será que Deus pensou o mundo assim? Que lógica! Que Deus é esse que pensaria, que construiria um mundo desse jeito? Para você ser violentado, para você ser traído, para você ser roubado, para você ser violentado, para você ser explorado. Será que foi essa a ideia de Deus? Não. Isso é resultado de uma contaminação que o pecado trouxe para toda a sociedade. E aí hoje eu e você vivemos nesse sistema mundial, contaminado pelo pecado. De um sistema, então, de que a gente precisa de proteção? De um sistema mundial contaminado pelo pecado, marcado pela injustiça, pela violência, pela ganância, entre tantos outros males. Eu poderia passar a noite aqui discorrendo tantos males que eu e você estamos sujeitos. Quantos males eu e você estamos sujeitos? Porque vivemos num sistema totalmente corrompido e contaminado pelo pecado. A segunda resposta que eu quero dar para você nessa noite. Primeiro, do que você precisa de proteção? Desse sistema mundial que foi contaminado e arrasado pelo pecado. As pessoas ficaram totalmente desumanas. O homem está ficando cada vez mais desumano. Traição é a coisa mais fácil de acontecer. Falsidade é a coisa mais fácil de acontecer. Porque o ser humano ficou contaminado. Então a primeira coisa, você precisa de se proteger disso. Todos nós precisamos estar protegidos desse sistema mundial que contaminou não só a geografia, e por isso você tem um monte de acidentes, você tem um monte de acidentes ambientais, que não só contaminou o ambiente, mas contaminou as pessoas. E você vive se relacionando com pessoas, você casa com pessoas, você tem amizade com pessoas, você trabalha com pessoas. E pessoas que muitas das vezes, contaminadas pelo mal, são muitas das vezes usadas para fazerem um mal à sua vida, para causarem um mal a você. Então, primeiro, protegido de quê? Desse sistema mundial que contaminou geografia, contaminou pessoas. Segunda pergunta que eu quero que você obtenha aqui nessa noite da parte de Deus. Para quem é essa proteção? Me perguntem isso. Para quem é essa proteção? Essa proteção oferecida por Deus é para quem? É para quem essa proteção? E a gente tem a resposta aqui. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 15 e 16. A Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática. A Bíblia que para nós não é um livro. A Bíblia para nós é uma revelação. O que é a Bíblia para nós? Revelação de quem? De Deus. A Bíblia Sagrada não é um livro comum, um livro qualquer. A Bíblia Sagrada é uma revelação de Deus para a humanidade, para todos aqueles que querem ouvir, né, exatamente, e receber a revelação da parte de Deus. Então, aqui, nessa palavra, nessa revelação para toda a humanidade, essa revelação não é só para a igreja,
A Bíblia Sagrada não é uma revelação da parte de Deus somente para a igreja. A Bíblia Sagrada é uma revelação da parte de Deus para todas as pessoas. Olha o que diz lá em João 3, 15 e 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou ler mais uma vez. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia! Então, queridos, para quem é essa proteção? Para quem é? Para todos que creem. Para quem é a proteção? Para todos que creem. São para todos os católicos? Não. São para todos os evangélicos? Não. Para os protestantes? Não. Para os bíblias? Não. Para os kardecistas? Não. Para todos que creem. A exigência é crer. Proteção de Deus recebe quem crê. A vontade de Deus é que não pereça aqueles que têm carteirinha de membro de uma igreja? Não. A vontade de Deus de proteger você desse mundo contaminado é daqueles que têm uma carteirinha de igreja, daqueles que fazem parte de alguma agremiação religiosa? Não. A proteção de Deus é para todos aqueles que creem. Está lá no versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não passe por esses, não seja destruído por esses males. Presta bem atenção, para que a gente não seja destruído por esses males. Dia 12 de dezembro, último passado, eu fui assaltado. Ué, pastor, fui assaltado. O senhor não ficou com raiva de Deus? Não. Sabe por causa de quê? Eu entendo que eu vivo num sistema mundial contaminado. Não fizeram nada comigo, não tocaram um dedo, nem em mim nem na minha esposa. Mas levaram o meu carro com tudo que tinha dentro. Tentei negociar para que me devolvessem pelo menos meus documentos, mas de uma maneira muito fria. Eram 2 assaltantes que se aproximaram de mim. Quando eu fiz o pedido, foi mais sensível. Pô, devolve a bolsa dele aí. O outro disse assim, não, vamos levar tudo, vamos levar tudo, vamos levar tudo. E aí levaram meus documentos todos. Sabe para quê? Para tocar fogo. Para tocar fogo. Levaram o carro, meus documentos, e aí até hoje eu estou tendo um trabalho danado para tirar um monte de documento. Pastor, o senhor não ficou aborrecido com Deus? Cadê a proteção do sangue, pastor? O senhor foi assaltado, porque eu estou nesse sistema mundial. Agora, eu sei que a proteção do sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha família, não permitiu que algo pior acontecesse. Eu creio que a proteção do sangue de Jesus sobre a minha vida não deixou eu ser destruído por causa de um assalto. Eu não perdi a vontade de viver por causa de um assalto. Eu não perdi a fé por causa de um assalto. Eu não deixei de acreditar em Deus por causa de um assalto. Porque eu sei que eu vivo num mundo contaminado. Eu sei que eu vivo num mundo que jaz do maligno. Eu vivo num mundo onde a maldade está imperando. E eu sei também que não é a vontade de Deus que isso acontecesse. Mas eu sei que vivendo nesse sistema mundial contaminado, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, com a proteção do sangue de Jesus, nenhum mal que vier até mim, nenhum mal que Deus permita que chegue até a minha vida, vai me destruir. Eu vou conseguir superar todos eles. Em menos de um mês, eu já estava com outro carro. Recebi o seguro, já estou com outro carro. Porque é isso. O mal nenhum destrói aqueles que têm a proteção do sangue. Muitas pessoas são destruídas. Quando acontece uma adversidade, elas são destruídas. Totalmente destruídas. Se destroem como gente, se destroem como pessoa. Deixam de crer, deixam de acreditar. Ficam amargas, ficam doentes. Mas quando a gente tem a proteção do sangue de Jesus, ainda vivendo, transitando nesse mundo contaminado, sendo traído, sendo explorado, sendo humilhado, como nós somos às vezes explorados no nosso trabalho, como somos às vezes, não temos o reconhecimento que merecemos, somos injustiçados, ganhamos aquilo que trabalhamos muito mais e ganhamos aquilo que não é condizente,
Vivemos num mundo totalmente desigual, totalmente injusto, mas nada disso nos destrói, porque temos a proteção do sangue do Cordeiro, temos a proteção do sangue de Jesus, e Ele nos dá toda a força, todo o poder, todo o revestimento, para a gente continuar sobrevivendo nesse sistema mundial contaminado. Agora, essa proteção não é para o pastor, essa proteção não é para os crentes, essa proteção não é para os católicos, essa proteção é para todos aqueles que creem. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. E agora vamos responder a terceira e última pergunta. Primeiro, protegidos de quê? De um sistema mundial contaminado pelo pecado e pelo mal. Para quem é essa proteção? Para todos que creem. E a terceira pergunta que eu quero que você saia com ela respondida aqui nessa noite, na direção do Espírito de Deus. Como é feita essa proteção? Você pode perguntar? Essa proteção é feita através do sangue do Cordeiro. Por isso que a gente começou nos remetendo ao texto lá em Êxodo, quando o Senhor mandou que cada família degolasse um cordeiro, enchesse uma esponja de sangue e marcasse as suas casas, porque onde tivesse a marca do sangue, ali estaria o quê? A proteção do Senhor. Amém? E aí, agora, algo maravilhoso aconteceu. Jesus nasceu, viveu aproximadamente 33 anos, em 3 anos ele cumpriu o seu ministério, e ele foi o cordeiro que foi sacrificado por cada um de nós. Por que hoje eu não preciso mais sacrificar um cordeiro e marcar as portas da minha casa com sangue para ter a proteção? Porque o sacrifício que foi feito lá no Antigo Testamento pelas famílias, cada família matando um cordeiro, hoje, um único cordeiro sem mácula, um único cordeiro sem mancha, Jesus Cristo, chamado biblicamente do Cordeiro de Deus, ele deu a sua vida por cada um de nós. Seu sangue foi derramado na cruz do Calvário e seu sangue tocou a terra. E agora basta a gente crer nesse sacrifício. Eu falei que a proteção é para todos aqueles que creem. Creem no quê? Neste sacrifício. Não no sacrifício do Antigo Testamento, onde as famílias tiveram que cada uma matar um cordeiro e marcar a porta da sua casa. Mas nesse sacrifício agora, feito através do plano de salvação de Deus, quando Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por cada um de nós, basta crer que nós vamos ter a vitória pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Assim como o anjo da morte, assim como o anjo da destruição não pôde ter acesso àquelas casas para cumprir a sentença de morte dos primogênitos, assim é com todos aqueles que recebem a marca do sangue de Jesus nas suas vidas. Recebeu. E como é que eu recebo a marca do Cordeiro na minha vida? Quando eu recebo Jesus Cristo. Quando eu creio em Jesus Cristo. Não é quando eu entro para uma religião. Não é quando eu faço parte de uma seita. Não é quando eu entro para uma agremiação religiosa. Eu recebo a marca do Cordeiro quando eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Como aquele que morreu na cruz do Calvário no meu lugar. Que deu a sua vida por mim. Que morreu pelos meus pecados. Quando eu creio nisso, eu recebo a vitória. Apocalipse é chamado livro da revelação. É o último livro da Bíblia Sagrada. Lá em Apocalipse, fala de todos os homens da fé. Todas as pessoas que conseguiram acreditar. Porque acreditar, gente, não é fácil. Acreditar é preciso de uma determinação muito grande nossa. Eu precisei determinar que eu ia crer em Deus. Eu precisei dar ordem à minha alma. Eu precisei dizer para o meu homem interior: vamos crer em Deus. Eu quero crer em Deus. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero seguir. Eu dei essa ordem para mim. Eu me impus isso. Porque eu sabia que essa seria a melhor escolha que eu faria na minha vida. E eu fiz essa escolha há mais de 30, não me arrependo, há mais de 30 anos. E lá no versículo, lá em Apocalipse capítulo 12, diz que todos aqueles que conseguiram crer, que conseguem fazer essa imposição em crer no nome de Jesus, diz assim: e eles o venceram. O venceram quem? O maligno. Venceram o quê? A malignidade. Se você ler Apocalipse capítulo 12, versículo 10, está falando claramente no diabo.
Apocalipse 12, capítulo 10, fala claramente no diabo, de que o diabo, o nosso adversário, o que o diabo é nosso? Adversário. Eu costumo dizer que o diabo não é adversário de Deus, porque ele é muito fichinha para ser adversário de Deus. É muito abuso do diabo querer ser adversário de Deus. Ele é adversário nosso. Porque de Deus, ele não pode ser adversário, porque Deus é o Todo-Poderoso. Quem é o diabo para ser adversário de Deus? Quem é o diabo para ser adversário de Deus? O diabo é nosso adversário. A Bíblia diz, o diabo, né? Apocalipse 12, versículo 10. Você vai ler isso na Bíblia Sagrada, na revelação de Deus, na palavra da revelação de Deus. O diabo, vosso adversário. O diabo é nosso inimigo. De onde vem a inspiração numa pessoa para tirar a vida de uma outra? De onde vem a inspiração para uma pessoa para roubar, tirar aquilo que é teu, tomar de você? De onde vem essa inspiração? De onde vem a inspiração de alguém? De onde vem essa fonte de inspiração? De onde vem, sabe? Quem é que inspira o ser humano a fazer isso? A entrar numa casa, a violentar uma família, roubar uma família, tirar a vida de alguém, queimar pessoas na fogueira, queimar pessoas com borracha, queimar pessoas com fogo. De onde vem essa habilidade? De onde vem essa inspiração? Ela vem do inferno, ela vem de uma fonte maligna chamada diabo. Quando alguém não considera todo o trabalho que você tem para conseguir as coisas, quando alguém não considera todo o esforço que você faz para conseguir ter um carro, para conseguir ter uma casa, para conseguir comprar às vezes uma roupa, para conseguir ter um celular, porque hoje celular não é luxo, então você tem celular, todo mundo tem celular por necessidade, e às vezes a pessoa não tem a menor consideração, vai roubar trabalhador dentro do metrô, a gente está indo trabalhar, ganhar o pão de cada dia. De onde vem, gente, essa inspiração? Quem é que inspira uma pessoa a fazer isso? É a fonte de todo mal, a fonte de toda desgraça, chamada diabo, Satanás. E no livro de Apocalipse, ali diz para a gente, o diabo, vosso adversário. A contaminação deste mundo se deu por uma inspiração diabólica. A maldade prolifera neste mundo por uma inspiração diabólica. E aí, o que diz ali o escritor de Apocalipse? Diz assim, eles o venceram. Está falando dos homens que creram em Deus, homens e mulheres que creem em Jesus Cristo, que creem no poder de Deus, que creem no poder do sangue de Jesus para trazer proteção. Aí o autor diz assim, ó, e eles o venceram. Venceram quem? O diabo. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então eu quero só que você entenda, de onde vem essa proteção? Todos homens e mulheres que até hoje conseguem passar por este mundo, viver nesse sistema contaminado pela maldade, pelo mal, onde o diabo tem inspirado pessoas a cometer atrocidades. Quantas vidas estão sendo destruídas pelas atrocidades que o diabo tem feito através de pessoas, usando outras pessoas. Quantas pessoas estão presas, quantas pessoas estão amarradas, presas num vício, presas, sabe, num sentimento maligno, que destrói, que desmoraliza, que acaba com a autoestima. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos traz a vitória. E eu queria que você ficasse de pé agora. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Já estamos encerrando. E eu quero concluir com você nessa noite. A vitória e a proteção do mal está no sangue de Jesus. Vamos todos ler? A vitória e a proteção do mal está no sangue de Jesus. Repita mais uma vez. A vitória e a proteção do mal está no sangue de Jesus. Eu queria que você agora, talvez você não seja muito bom de geografia, como eu também não sou, mas vê se você consegue acertar mais ou menos para que direção fica a tua casa. Vira em direção à tua casa e estenda as suas mãos. Para que direção fica a tua casa? Para que direção? Estenda as suas mãos para a direção que fica a tua casa. Amém?
Vê lá a direção da tua casa. Eu moro no bairro Grande Rio, acho que é para lá, né? É para lá, o Grande Rio. Éden, pá, é para lá que eu vou. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Eu estou estendendo as minhas mãos daqui do santuário da casa de Deus, do altar da casa do Senhor, e você está dentro da casa de Deus. Você está num território sagrado. Este lugar que você está é um território sagrado. E daqui desse território sagrado, desse lugar onde nós nos reunimos para cultuar a Deus, com as nossas mãos estendidas, com as nossas mãos impostas, nós cremos na pessoa bendita de Jesus, e daqui, de dentro da casa de Deus, nós enviamos um comando, para aplicarmos o sangue de Jesus na nossa casa. Aplicamos o sangue de Jesus, assim como os hebreus marcaram a porta da sua casa com o sangue daquele cordeiro. O sangue de Jesus já foi derramado, o cordeiro de Deus já foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. E daqui, de dentro da casa de Deus, desse território sagrado, nós enviamos um comando na autoridade do Espírito Santo. Nós enviamos um comando na autoridade do grande Yahvé. Nós enviamos um comando aplicando o sangue de Jesus. Aplicamos o sangue de Jesus na nossa casa. Nossa casa vai ser agora cercada pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus cerca a nossa casa. O sangue de Jesus cerca a nossa casa. Proteção do sangue de Jesus para a nossa casa. Em nome de Jesus. Aplicamos o sangue de Jesus na nossa casa. Para a proteção da nossa casa. Proteção da nossa família. Em nome de Jesus. Declare comigo. Em nome de Jesus. Diga mais forte. Em nome de Jesus. Eu aplico a proteção do sangue de Jesus na minha casa, na minha família. Aplauda agora bem forte ao Senhor. Aleluia! 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 Coloque a mão na sua cabeça agora. Coloque uma mão na sua cabeça. Declare comigo: eu creio em Jesus. E neste momento, eu aplico o sangue de Jesus, a proteção do sangue de Jesus na minha vida, contra todo mal, contra toda enfermidade. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Continue orando, continue orando e aplicando o sangue de Jesus. Continue orando e aplicando o sangue de Jesus. Continue orando, e aplicando o sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba nessa noite o poder da proteção do sangue do Cordeiro. Receba sobre a tua vida a proteção do sangue de Jesus. Receba sobre a tua vida, receba sobre a tua vida a proteção do sangue do Cordeiro. Receba sobre a tua vida a proteção do sangue de Jesus. Sobre a tua vida, receba a proteção do sangue. Receba a proteção do sangue. O sangue sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Receba o sangue, receba o sangue,
Aleluia. aceitos como Receba. filhos de Deus, nada além do sangue. Receba a proteção do sangue. Receba a proteção do sangue sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia. Oh, maravilha. Aplicamos nessa noite e recebemos a proteção do sangue de Jesus. Prepara para o caminho para posso me achegar somente pelo sangue, somente pelo sangue, somente pelo